Mercado de cítricos projeta a maior crise do setor sem acordo sobre as tarifas e a União Europeia prepara um pacote de retaliação de mais de 650 bilhões de reais. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para atingir os seus objetivos financeiros, conte com a melhor assessoria de mercado. Preencha o primeiro link aqui da descrição. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Dando seguimento aí às questões sobre as tarifas comerciais ali do Donald Trump, ele coloca que se os países não abrirem os mercados para os Estados Unidos, as tarifas maiores vão ser colocadas. E aí ele afirmou que sempre cede pontos tarifários em negociações se conseguir que grandes países abram seus mercados para os Estados Unidos, muito naquela ideia de reindustrialização dos Estados Unidos. Ele também destaca ali que apenas vai reduzir tarifas se o país concordar em abrir o seu mercado. Caso contrário, os Estados Unidos devem anunciar tarifas muito maiores, ou seja, dobrando a aposta aí contra os outros países, né, que ainda estão em negociação. E ele ainda afirma que esse é um dos grandes poderes das tarifas. Sem elas seria impossível fazer os países abrirem seus mercados. Sempre tarifa zero para os Estados Unidos. Ele ainda cita o acordo ali fechado com o Japão recentemente, que só foi conquistado aí por conta dessas tarifas, segundo ele. E aí o Scott Bessent, né, que é o secretário do Tesouro, coloca também que eles avançaram em questões maiores com a China e o prazo pode ser adiado em mais 90 dias. E aí ele defendeu que a potência asiática precisa reestruturar sua economia para ser mais consumidora, reduzindo a participação ali de aproximadamente 30% na indústria global. Segundo ele, isso não é um patamar sustentável, né, que os países ficam muito dependentes aí da China. E aí ele ainda disse que pretende restabelecer um acordo de compras com a China para equilibrar relações em diversas áreas, como agricultura e ovos. E aí, ao ser questionado ali, ele apontou que os chineses cumpriram um acordo semelhante no primeiro mandato do Donald Trump e que, segundo ele, somente deixou de ser cumprido na gestão do Joe Biden. Ele ainda coloca que descartaram a ideia de que os Estados Unidos buscam desacoplar completamente a economia da China, ou seja, deixarem de ser dependentes ali de alguns componentes da China, mas eles querem reduzir ali os riscos de cadeia de oferta e minimizou preocupações sobre a retomada de exportações de semicondutores. E aí, o que você acha que pode acontecer com relação a isso? Você acha que vão conseguir de fato fazer com que a China se torne mais consumidores? Sendo também o caso da China ali um caso bem complexo, né? Visto que eles estão enfrentando a questão da crise imobiliária, estão patinando ali no crescimento econômico. E aí, o que você acha que os Estados Unidos e China vão chegar nesse possível acordo? Comenta aí. E Estados Unidos e União Europeia se aproximam de um possível acordo ali para estabelecer tarifas de 15%. E aí a medida ela visa evitar justamente ali que o Donald Trump elevasse as tarifas para 30% a partir do dia 1º de agosto. E aí, se for concretizada a negociação, vai resultar ali numa tarifa obtida pelo Japão ali no último acordo que foi divulgado. E aí a tarifa mínima de 15% vai incluir os encargos já aplicados, e aí o que para Bruxelas representaria uma formalização do cenário atual. E aí no caso dos automóveis, que a tarifa é de 27,5%, teria essa redução aí para 15%. Mas vamos aguardar aí novas informações com relação a isso, que segundo aí expectativas de mercado, no decorrer da semana teríamos, né, atualizações sobre esse caso. Porém, a União Europeia prepara uma retaliação de 650 bilhões de reais e cogita ali o botão vermelho comercial contra o Trump, caso o acordo não seja selado até o dia 1º de agosto. E a União Europeia está pronta para reagir com relação às tarifas de 30% sobre cerca ali de 100 bilhões de euros, que seria ali os 650 bilhões de reais, em exportações dos Estados Unidos, numa tarifa recíproca também de 30%. E aí, como parte dessa primeira levada de contramedidas, o Bloco Europeu pretende combinar uma lista já aprovada de tarifas sobre 21 bilhões de euros em bens dos Estados Unidos, com outra proposta anterior que já abrange mais 72 bilhões de euros em produtos americanos, formando aí esse pacote único de 93 bilhões de reais, cerca ali, podendo atingir esses 100 bilhões que a gente comentou. E aí a Comissão Europeia está discutindo o uso ali do instrumento anticoerção, que permite a aplicação de atitudes mais extremas em caso de impasse com relação
as tarifas. Embora algumas capitais ali defendam a aplicação imediata dessa ação, a maioria ali prefere aguardar o desenrolar das negociações até depois ali do dia 1º de agosto para tentar obter esse apoio suficiente para chegar e fazer, de fato, essa retaliação. E aí a preferência dominante é justamente manter o diálogo com Washington para tentar resolver o impasse antes aí do dia 1º. E aí, o que você acha que a União Europeia vai, de fato, comprar essa briga, retaliar os Estados Unidos e aí a gente vai ter alguma coisa mais acirrada entre Estados Unidos e União Europeia? Pois é, essa questão das tarifas aí está dando muito pano para a manga e está trazendo muita volatilidade para os mercados dos últimos meses. E aí tivemos desdobramentos também aqui no setor de cítricos no Brasil. E aí as tarifas do Donald Trump vão causar estragos aí no setor como um todo. E aí, se aplicadas as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto, ela pode devastar o cinturão citrícola do Brasil, uma vez aí que as fábricas reduzem os trabalhos e os produtores de laranja consideram deixar as frutas apodrecerem em meio à queda acentuada nos preços. Então, a gente já está sentindo aí os possíveis impactos com relação às tarifas, E aí, elas podem impossibilitar a entrada das frutas brasileiras nos Estados Unidos, que compram aí 42% do suco de laranja exportado pelo Brasil. E aí é um comércio avaliado em cerca de 1,3 bilhão de dólares na safra encerrada em junho. E aí, nesse mês, os preços da laranja no Brasil caíram para R$ 44,00 a caixa, que é quase metade do que era um ano atrás, de acordo ali com o CPEA, evidenciando a mega oferta que deve se dar aí com o não envio para os Estados Unidos. Então a gente vai ter um excesso de oferta aqui no mercado brasileiro, o que faz com que o preço caia bastante e a gente tenha muito produto e pouca gente para consumir, o que pode, consequentemente, aí fazer com que as frutas apodreçam no pé. E aí a importância do Brasil no mercado americano, A produção de suco de laranja dos Estados Unidos caiu para o menor nível em meio século, na safra aí de 24-25, com volume estimado aí de 108,3 milhões de galões, de acordo aí com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E aí as importações vão representar ali 90% do abastecimento dos Estados Unidos até setembro. Então é algo muito parecido com o que a gente viu no setor de carne bovina, que com relação a tudo que aconteceu, eles ficaram sem a capacidade produtiva para atender o mercado interno. E os consumidores norte-americanos vão sofrer o impacto, assim como os produtores brasileiros de laranja. E aí metade do suco de laranja dos norte-americanos vem do Brasil, que produz aí 80% do suco de laranja do mundo. Não é pouca coisa, então o Brasil tem uma posição muito estratégica com relação aí ao suco de laranja, para você ver o quão o agronegócio brasileiro é muito importante. E vai ser muito difícil de fazer essa substituição lá nos Estados Unidos, caso não se chegue a um acordo aí até o dia 1º de agosto. E aí a nova tarifa de 50% sobre as importações brasileiras representa aí um aumento de 533% em relação ao imposto de $415 por tonelada, que já é atualmente cobrado quando o suco entra no país. E aí as tarifas também podem significar problemas para a Coca-Cola e para a Pepsi, que correspondem por cerca de 60% do suco de laranja vendido nos Estados Unidos. Então a crise pode vir no setor como um todo. Então é muito grave o que pode acontecer, aí, principalmente nesse setor aí de laranja. E normalmente apenas países de renda mais alta importam suco de laranja, limitando aí o potencial de alcance do Brasil em novos mercados para tentar refazer esse fluxo, caso não se chegue a um acordo com os Estados Unidos. E aí o suco de laranja brasileiro é vendido para somente 40 países, que representa ali cerca de 1/3 dos destinos que compram carne brasileira, o que mostra a dificuldade também de poder reestruturar essa cadeia produtiva aí do suco de laranja. E aí uma das expectativas seria exportar o suco de laranja brasileiro pela Costa Rica, o que algumas empresas já fazem para evitar as tarifas atuais. Mas não está claro se os exportadores vão conseguir fazer isso quando a nova taxa começar a ser aplicada. E aí vai se desenhando um cenário catastrófico para o mercado brasileiro e americano. E aí, será que vamos conseguir aliviar essa pressão? E para fechar, a gente teve aí a divulgação da arrecadação federal no mês de junho, que subiu
6,62% ante o mês anterior, ou seja, ante maio, para 234 bilhões de reais, que foi recorde para o mês de junho. E aí, somando aí 234,5 bilhões de reais, nível recorde para os meses de junho da série histórica iniciada em 1995. E aí, no acumulado de janeiro a junho, a arrecadação federal foi de 1,4 trilhão de reais, 4,38% acima do registrado nos primeiros meses de 2024, já descontada a correção pela inflação. E mesmo assim, seguimos com problemas para fechar a meta fiscal. E aí tivemos todo aquele imbróglio com relação ao IOF para arrecadar um pouco mais. E aí o que pode se tornar ainda pior com as tarifas entrando em vigor, visto que as empresas vão produzir menos, vão empregar menos e, consequentemente, vão gerar menos imposto para o governo, que vai dificultar ainda mais a questão fiscal do nosso país. E aqui se escancara a ineficácia do governo em ter controle dos gastos, em ter gastos eficientes nesse sentido, e aí mesmo com essa arrecadação recorde. Então a gente pode ter arrecadação recorde todos os meses, pode sufocar o seu bolso todos os meses para arrecadar mais imposto, que a gente não consegue fechar no verde, é sempre fechando no vermelho e querendo arrecadar mais. Então, o cenário que vem se desenhando é um cenário muito complexo, muito complicado de se lidar daqui para frente. E aí eu te pergunto, você já sabe como que vai montar uma carteira à prova de crise depois de tudo que a gente explanou aqui? Pois é, então te convido novamente a preencher o primeiro link aqui da descrição para a gente bater esse papo. Fechou? Então no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu!